Graça e paz, igreja. Amém. Deus está aqui neste lugar. Aqui, James, aqui. E é muito bom você estar aqui conosco. Obrigado. Que Deus continue te abençoando. Deus quer falar ao seu coração. Thank you for being here. Unfortunately, our service is in Portuguese, but I know God is already speaking to you. Amen? Thank you for being here. Deus quer falar ao seu coração nesta noite. Você crê? Você crê que Deus fala? Ele vai falar. Feche os teus olhos. Repete comigo essa oração. Senhor, fala comigo. Em nome de Jesus. Amém. Deus está aqui neste lugar. Eu sei disso. Eu sinto isso. E a partir do momento que 2 ou 3 estão reunidos no nome de Jesus, ali Ele está. Então Deus está aqui neste lugar. E Ele está em você também. O Espírito do Senhor está em você. Você crê nisso? Muito fraco. Não crê não? Você crê que o Espírito de Deus está em você? Amém. O amém é você confirmando aquilo que você ouve. Amém? Aí, agora melhorou. Agora vocês estão ouvindo. Deus vai falar hoje. Ele já falou ao meu coração e Ele quer falar com você. E algo que Deus colocou a semana toda no meu coração, uma semana difícil pessoalmente para mim, e como eu compartilhei hoje de manhã, Deus mandou um anjo aqui neste lugar de manhã. E a pessoa estava indo para o trabalho, ela vem aqui na igreja de manhã, e ela estava indo para o trabalho e o Espírito de Deus falou, volta, passa lá na igreja, dá um abraço no pastor, ora por ele e vai trabalhar. Ela ouviu e obedeceu, porque ela veio. E aí eu estava passando aqui no corredor, ela falou, pastor, vem cá. Aí eu fiquei feliz que ela estava ali. Ela falou, eu só vim para te dar um abraço. E aí eu falei, uau, como é que Deus faz, né? Como é que Deus sabia que eu precisava daquele abraço? Mas Deus faz. Deus ouve. E ela veio, me deu um abraço e falou, eu só vim aqui para orar por ti. E ela orou, deu aquele abraço. E eu senti que Deus estava comigo. E eu estou sentindo que Ele está aqui também. E Ele vai falar para o seu coração. No, it's okay. And I know that you might not understand everything that's going to be said because it's in Portuguese, but I'm so glad that you came here today. God has something special for you. Even if you don't understand, but the Holy Spirit knows. Amen? So sit tight, even though if you don't understand, but the word is going to be spoken to you. E essa palavra que Deus colocou no meu coração é sobre esse tema. Funciona ao reverso, ao contrário. Vocês já jogaram Uno, né? Vocês sabem que essa aí é uma carta de Uno, não é? O que acontece quando você vê essa carta? O que acontece? Ele volta, né? É realmente isso, é o reverso. E aí imagina você está com 2 cartas na mão só. Você está para ganhar o jogo, ou você tem uma só. Aí você fala Uno. E a próxima rodada você pode ganhar o jogo. Aí a próxima pessoa joga esse cartão aí, reverso. Aí você fala, caramba. Aí volta ao contrário. E aí aquela pessoa que jogou esse reverso, ela tem aquela cartinha que você compra 4, lembra? Aquela que é bem... que você não gosta de ver ela, principalmente quando é para você. E aí na próxima rodada ele põe aquela carta. Aí você tem que comprar mais 4. Você tinha só 2, você estava para ganhar o jogo. Agora o seu nível e o posicionamento de você quase ganhar o jogo, agora ele diminui.
Porque agora você tem mais rodadas para continuar até você ganhar o jogo. Interessante que no reino de Cristo funciona ao contrário, ao reverso. Que quanto mais dificuldade você tem, mais Cristo está contigo. Mais chance você tem de ganhar. Porque quando as coisas não estão funcionando bem para você, tenha certeza que Deus está moldando o seu caráter. Ele está moldando a sua vida. Ele está te preparando para algo que você vai ver depois. E Ele te dá um reverso. Você tem que mudar a direção. Às vezes você quer fazer algo e você quer fazer por aqui, porque é aquilo que você quer. Aí Deus fala, não, não é aí que você vai, é para cá. Muda o seu direcionamento, muda o seu foco. E aí você vai ver como o reino de Cristo, mesmo quando é ao contrário, ele faz você estar em direção correta. E nós vamos ver isso hoje. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Crônicas 28. 1 Crônicas 28. Nós vamos falar como isso foi interessante. Algo que na história de Davi, 1 Crônicas capítulo 28, do versículo 10 ao 12. Neste momento desse texto, para você entender um pouquinho da história, Davi era o rei de Israel e ele já estava ao final da sua vida. E ele já tinha reinado por mais ou menos 40 anos sobre Judá e sobre Israel. E Davi então tem uma visão de Deus para ele construir um templo. Deus dá para ele essa visão de construir um lugar onde Deus pudesse habitar. Porque até então o Espírito Santo de Deus não estava na terra propriamente. Sempre esteve, né? Porque Deus é 3 em 1, mas ele não tinha realmente tido aquilo que aconteceu quando Jesus foi batizado. Era simplesmente a presença de Deus em todos os lugares. Então Davi teve essa visão de construir um templo onde Deus pudesse habitar. E neste momento aqui, ele entende que quem iria construir o templo não era ele, não era Davi. Ele até queria. E isso foi logo após ele ter um erro muito grande na vida dele, que ele comete adultério com Batseba, e ele peca contra Deus. E pior ainda, ele coloca o marido dela na frente da guerra para ele morrer, porque esse era realmente o plano dele. Porque ele falou, não, ele morre e eu fico com ela tranquilo. Na cabeça dele, né? Tudo errado. Tudo errado. Então, neste momento aqui, desse capítulo, ele está querendo, então, retornar uma situação e de cumprir algo que Deus tinha colocado no coração dele. Mas aí Deus fala para ele, mas não é você que vai cumprir. É o teu filho. E nessa história, só para você entender, Salomão foi exatamente o filho desse erro. Olha só como que Deus faz as coisas. Salomão é filho dessa mulher. O filho que Davi gostaria de ter feito o templo era Absalão. Era o filho que Davi pensava que iria continuar o reinado. Mas Deus falou, não é esse aí não. É o que eu quero. E aí então a gente vê esse versículo. Vamos ler. Versículo 10. Veja que o Senhor o escolheu para construir uma casa que sirva de santuário. E aí ele fala para Salomão, seja forte e mãos à obra. Essa versão é NIV. Em outra versão ela fala mãos ao trabalho, né? Fala assim na sua? Então, seja forte e mãos ao trabalho. Então fala para o seu irmão, seja forte, mãos ao trabalho. E aí ele continua, olha pois agora, porque o Senhor te escolheu. Vai no próximo. Então Davi deu a Salomão, o seu filho, a planta do pórtico, do templo. Ele deu a planta do templo.
dos seus edifícios, dos seus depósitos, dos seus salas superiores, né, as que iriam da cima, das suas câmaras internas, do lugar de expiação. Então Davi está explicando tudo o que Deus falou, né? Próximo versículo: entrego-lhe também as plantas de tudo o que o Espírito lhe havia posto no coração, acerca dos pátios do templo e de todas as salas ao redor. Então Davi está passando a Salomão aquilo que Deus tinha entregado para ele. Ele está falando, você vai fazer desse jeito aqui, ó. Porque Davi, se você ler o capítulo todo, ele explica exatamente como o templo tinha que ser dado. Deus, quando fala, ele fala exatamente o que tem que ser feito. Ele te dá detalhes. Deus não confunde ninguém. Nunca confundiu e nunca confundiu. Se você está confuso hoje, é porque você não está entendendo o que Deus está falando. Porque Deus não confunde. Então, se você se confunde algo que você está escutando, põe o seu joelho no chão, ora ao Senhor e pede revelação daquilo que Deus está falando. Porque Deus não é um Deus de confusão, amém? Quando Deus fala, Ele fala bem claro. E neste momento aqui, Ele está sendo bem claro para Salomão. Fala, Deus escolheu você. Fala, Deus me escolheu. Então Deus escolheu Salomão para fazer o templo. E aí ele fala assim, seja forte e mãos à obra. Então não tem brincadeira. Seja forte e vai trabalhar. É basicamente assim. Você tem uma missão, seja forte e vai fazer. O problema é que você se sente forte todo o tempo. Aí que tá, né? Porque é normal a gente se sentir fraco. Sentir que a gente não pode. Sentir que não está dando certo. Mas aí é onde entra o reverso. Eu vou te explicar por quê. No reino de Cristo, no reino de Deus, funciona ao contrário, funciona ao reverso. Porque realmente quando você acha que você pode fazer algo, talvez você até consegue fazer até certo ponto. Mas aí você desanima, porque o resultado não está sendo do jeito que você quer. Porque você acha que você é forte para fazer o trabalho. E aí você está lá com as suas forças tentando fazer e o resultado não vem, aí você dá um passo atrás. E aí você começa, mas não está dando certo. E aí você desanima. Porque em primeiro lugar você quis ser forte. Onde você tem que fazer o trabalho primeiro, para que a força venha. Eu vou explicar. Essa sensação que a gente fica, assim, a gente fica às vezes frustrado com nós mesmos ou com outras pessoas. E eu tenho experimentado isso na minha vida. Às vezes eu me frustro por eu mesmo, ou me frustro em pessoas, porque às vezes tem um projeto pessoal que eu quero fazer, e porque eu não estou forte o suficiente, mentalmente, fisicamente, e não estou preparado para fazer aquilo, eu desanimo. Ou eu me frustro, porque eu quero fazer algo e não dá certo. E aí eu continuo, mas não está dando certo. E aí eu acho que eu estou forte, mas eu não estou. E aí eu tento melhorar com as pessoas, e às vezes você quer melhorar, ser uma pessoa mais saudável e mais alegre. Aí você trata as pessoas melhor, você ri para elas, elas não ri de volta. E aí você faz aquela cara que tudo está indo bem, quando não está. E aí você quer que a pessoa ri para você, ela não ri. E aí você fica assim, e agora? Eu estou tentando fazer, mas ela não quer, ou ele não quer. E eu estou fazendo a minha parte, mas ela não está. E aí você fica esperando que a pessoa seja forte para você ter o resultado. Quando é o contrário, é eu que tenho que fazer o trabalho. É eu que tenho que dar o passo. É eu que tenho que não sentir desanimado, porque funciona ao contrário. Quando Deus deu a Salomão os planos do templo através de Davi, Davi gostaria de ele próprio ter construído o templo de Deus. Ele queria fazer possível aquele sonho que ele tinha de estar
construindo um lugar para Deus habitar. Mas ele fala para Salomão, escuta, eu estou passando para você aquilo que Deus falou, então seja forte. E tem um versículo que ele fala, não corte os atalhos, não seja preguiçoso, não desvie do plano. Porque isso acontece com a gente, às vezes você tem um projeto para construir, para fazer, e aí você quer cortar atalho, você quer desviar o foco, você quer fazer diferente, aí você fica preguiçoso, e o projeto, em vez de ser uma semana, demora 15 dias, um mês. Por quê? Porque você não está fazendo o reverso. Você está querendo ser forte primeiro para poder fazer o trabalho. E quando Deus chama, quando Deus te escolhe, Ele não pergunta como é que está a sua situação, se você está forte ou não. Ele não quer nem saber. Ele está chamando você porque Ele sabe o que está dentro de você. E no processo, é meu dever melhorar. É meu dever procurar crescer. É meu dever me aprofundar na palavra. É meu dever buscar mais a Deus. É meu dever querer ser melhor para que o resultado venha. Porque Deus nunca vai te qualificar para te chamar. Ele vai te chamar primeiro. E a partir do momento que você tem a decisão de ir, aí Ele te qualifica. Aí Ele te prepara, porque aí a decisão de fazer o trabalho você já deu. Você não está esperando ser forte ou o momento certo, porque a gente reclama e a gente dá muitas desculpas para a obra de Deus. Ah não, eu não tenho tempo, ou eu não tenho trabalho, ou eu não tenho uma situação financeira estável, ou eu não estou bem de saúde, ou eu não estou bem com o meu relacionamento, ou eu não estou bem para isso, e você começa a dar desculpas, mas Deus nem te perguntou o porquê. Ele simplesmente te escolheu, e Ele tem chamado você. Quando Davi chamou Salomão, e Deus falou que era ele que ia construir o templo, Deus não perguntou da onde que ele veio, por que que ele veio e para quê. E como estava a situação dele, porque Salomão não era para ser o que ele foi. Mas houve uma decisão na vida de Davi em escolher, porque Deus sabia que tinha escolhido Salomão, que foi um resultado de um problema, de um pecado. E às vezes a gente acha que nós não podemos fazer porque o nosso passado é terrível, ou a sua vida não está muito bem com Cristo, ou eu não estou tão bem hoje, ou eu fiz isso, ou eu fiz aquilo, ou eu não estou preparado, e você coloca muitas coisas na sua cabeça que não é de Deus, porque o desânimo, a dúvida, não vem de Deus, porque Deus é o contrário dessas coisas. Deus é paz, alegria, ânimo, fortaleza, coragem, isso é Deus. Agora, quando eu falo para mim, não, eu não posso fazer porque eu não sei falar, aprenda, se vira. Não sabe falar? Pega livros que te ensinam a falar melhor. Assim, hoje tem tantos vídeos que te ajudam a ser melhor. A gente não é melhor porque a gente não quer. Tem tudo na internet hoje. Tem vídeos que te ensinam até como se comunicar melhor. Aprende. Passa o tempo. Estude. Procure ser melhor. Você vai ser melhor. Agora, se você já começa a falar, não, eu não sei, não vou fazer, e não quero, acabou, você já perdeu. Quando a gente tem que fazer o reverso, não, eu vou fazer o trabalho, eu vou querer, eu vou buscar a Deus, eu vou seguir firme, e eu vou ir na igreja, eu vou participar da célula, e eu vou me aprofundar na palavra, e eu vou orar todos os dias. Eu garanto para você, e essa Bíblia que é a palavra de Deus te garante que você vai se fortalecer, e você vai ser melhor, e as pessoas que vão estar em volta de você vão sentir que você está melhor, e eles vão querer também, eu quero isso aí, você está bem, eu também quero estar. E você começa a ver como que a igreja fica saudável, porque agora houve uma decisão de fazer o trabalho.
É assim que funciona no reino de Cristo. E quando Deus te chama, Deus te escolhe, Ele não está perguntando como que está a sua situação. Ele está perguntando se você está disponível para fazer aquilo que Ele te chamou. A partir do momento que você se dispõe a fazer, aí Ele vem com os talentos. Aí Ele te dá dons espirituais. E aí Ele te dá revelação. E você começa a aprender, e você começa a crescer. E há uma coisa que é real. Quanto mais você conhece Jesus, mais você vai amá-lo. Quanto mais você ama Jesus, mais você vai querer estar com Ele. Quanto mais você querer estar com Ele, mais você transforma a sua vida. É real isso. Por que a gente não é melhor? Porque você não está fazendo o trabalho que tem que fazer. Você não está passando o tempo suficiente com Deus. Deus dá para a gente 24 horas por dia, para todas as pessoas. Por que tem pessoas que alcançaram sucesso melhor na vida? Porque eles trabalham. Eles acordam mais cedo que você. Eu aprendi esses dias. E eu tenho feito, né, uma meta para mim, fisicamente, minha saúde, de eu melhorar a minha saúde, de eu melhorar o meu físico, para poder estar melhor para minha esposa, para cuidar dela, para cuidar de mim. E aí eu estava vendo alguns vídeos para ficar sarado, para fazer, né? Fazer o que tem que fazer. Aí eu fui ver os vídeos e eu vejo os caras tudo cortado, tudo fortão. Eu falo, cara, eu quero isso aí. É isso aí que eu quero. Aí vai ver o trabalho que os caras fazem. Vai ver como que os caras ralam para chegar lá. Dá trabalho. Dá trabalho para chegar lá e dá trabalho para manter, porque tem que você ter uma disciplina pessoal, uma disciplina que você tem que se exercitar, você tem que comer melhor, você tem que cortar açúcar, você tem que beber água, você tem que cortar sal. Fala, caramba, é muita coisa. É difícil. Aí você quer cortar atalho, você quer fazer o mais curto, e aí você quer ter o resultado. Você não vai ter resultado. Você não vai ter. E aí eu estava olhando para mim correr, né? Eu tenho tido essa fase que eu quero correr, eu quero estar bem, e eu sempre tento fazer mais rápido a milha, 1,5 milha, né? Então eu tenho no meu telefone e ele marca quanto tempo que eu faço, quão rápido eu fui. E cada vez eu quero quebrar o meu recorde pessoal mesmo. Aí eu vendo os vídeos como que os caras correm rápido, eu falei, caramba, dá muito trabalho, não dá não. E tem vezes que eu não faço. Eu sinto o meu corpo, eu sinto que a próxima vez que eu vou correr, eu começo a ter dor no joelho e na perna, eu falo, eita, negócio. Por quê? Porque tem que ter uma constância. Quanto mais eu faço, melhor eu vou ficar. Quanto mais eu trabalhar nessa área, melhor eu vou me sentir. E quanto melhor eu vou me sentir, melhor eu vou querer fazer. O mundo espiritual é a mesma coisa. Quanto mais você orar, mais você vai estar perto de Cristo. Quanto mais você buscar o Espírito Santo, mais você vai sentir aquele afago, aquele amor, aquele abraço dele, e você vai querer estar na presença dele mais. É a mesma coisa, mas é um trabalho. Você tem que colocar as suas horas. Você tem que levantar mais cedo e orar, e ler a Bíblia, e buscar a Deus. Ao deitar, fazer a mesma coisa, e buscar ser melhor. Se você quer ter um relacionamento melhor com a sua esposa, com o seu filho, com o seu namorado, quem for que seja, você tem que colocar a hora. Você tem que trabalhar. As coisas não acontecem só por acontecer. O amor, ele não cresce se você não trabalha nele. Se você quer ter um amor, um casamento feliz, você tem que sentar e se abrir um para um outro. E deixar que a pessoa possa trabalhar na sua vida. E ser honesto. E abrir. E deixar que o Espírito Santo do Senhor faz a obra na sua vida. Nós somos falhos. A gente erra muito.
E às vezes nós erramos porque não colocamos o trabalho naquilo que tem que ser feito, porque nós somos muito egoístas. Não, eu estou bem, eu não preciso de ajuda, não, eu não vou fazer isso é muito humilhante. E aí você continua o mesmo jeito, o mesmo problema, e você vai cair na mesma coisa, porque você não tem feito o trabalho. E aí você quer um resultado diferente, você não vai ter. É sempre a mesma coisa. Agora quer ver num casamento, a sua esposa, de vez em quando traz uma florzinha, só porque você ama. Traz um chocolatezinho. Eu trouxe um chocolate para você só porque eu te amo. E dá uma lembrancinha. Passa na Pandora, compra um negocinho. Passa ali, compra um charmezinho, leva para ela. Eu estava pensando em você. Fui lá e comprei isso aqui pensando em você. Cara, isso faz um negócio. A mulher muda. Ela vai olhar para você diferente. Ela vai ver o seu amor por ela. Ela vai te valorizar mais. Ela vai querer estar com você mais. Ela vai te dar tudo o que você quer. Porque você está pondo um trabalho. Você está investindo. Tem que investir. Tem que fazer. Tem que cuidar. Fazer uma massagem no pé de vez em quando. Senta aqui. Deixa eu fazer uma massagem no seu pé aqui. Mas por que você está fazendo? Não, porque eu quero. Relaxa. Fica tranquilo. Depois a gente conversa. Relaxa, eu quero que você se sinta bem. Levanta de madrugada, vai orar por ela. Vai orar por ele. É sério isso, gente. Você vai ter um casamento feliz, você vai ter um relacionamento saudável quando você coloca o trabalho. Você coloca as horas. Como é que você tem sucesso no trabalho? Colocando horas. Quanto mais você trabalha naquilo, melhor você fica. Mais rápido você termina o trabalho. E aí vai ter um próximo. Aí você olha para trás, olha que trabalho legal que eu fiz. Você terminou, você completou, agora tem o próximo. Aí você já está melhor. Se você instala piso, quanto mais piso você instala, melhor você vai ficar. Se você trabalha com computador, quanto mais você aprofunda o seu conhecimento na computação, na tecnologia, melhor você vai ficar. Quando tiver um problema, você já sabe o que fazer, é rapidinho. Você vai conhecer. Mulher é a mesma coisa. O homem gosta muito de ser valorizado, de ser respeitado. Fala para ele, cara, você tá um gato. Você é o homem da minha vida. Você tá bonitão. Vem aqui, senta aqui, deixa eu fazer uma massagem no seu pé também. Traz um chocolatinho para ele de vez em quando, né? Não, Cid? Traz um cafezinho, passa no Dunkin' Donuts, no Starbucks. Eu comprei pensando em você, esse maquiaro aqui, para você. É sério. Coloca o trabalho em dia, faz acontecer, investe. Você vai ver que um ao outro vai querer fazer isso mais vezes, porque agora vocês vão estar saudáveis, vocês vão querer estar um com o outro, vocês vão gostar de conversar e se abrir, e mesmo que tenha um problema, faz a mesma coisa, se abre, abre o seu coração e fala, eu preciso de ajuda aqui, vamos trabalhar junto, nós somos uma equipe, vamos fazer acontecer, está difícil, mas nós estamos juntos. Vamos melhorar, e você incentiva, não, vai lá, faz mesmo, levanta, você tem que levantar cedo e correr, vai lá, se vira, põe o alarme para ele, se não levantou, levanta, está na hora, está na hora do quê? De orar, vamos orar, é assim, nós não estamos orando junto, vamos orar, leia a Bíblia junto, orem um com os outros. Você vai ver como a sua vida espiritual ela vai se elevando. E você vai ficar melhor. Quando tiver um problema, você está tão cheio do Espírito, que você vai falar, não, isso aqui não tem problema não. Davi, quando ele foi enfrentar Golias, ele já tinha enfrentado um urso, ele já tinha matado um leão. Esse Golias aí, isso aí é fichinha. Quem é esse cara aí? Eu já matei um urso, um leão, quem é um gigante? Por quê? Experiências. Ele sabia quem Deus era. Ele sabia que ele era escolhido. E ele sabia o que fazer.
Vai para cima. Em nome do Senhor Jesus. Derruba o gigante. Derruba o problema. Não vai terminar por aí não. Lá na frente vai ter outro. Como você lidou com esse problema aqui vai determinar como você lida com o próximo. Agora você fala, não, estou desanimado, não dá certo. Não vou na igreja hoje. Hoje não dá. E isso e aquilo. E aí você quer um resultado melhor. Você quer ser melhor na sua vida. Você quer ter uma experiência com Deus, mas você não busca Ele. Você quer ter um conhecimento e não dá certo. Quer ver? Eu falei que eu ia fazer isso simples. Baby, pega as placas ali para mim. Eu quero te mostrar como é que funciona ao reverso no reino de Cristo, no reino de Deus. Muitas vezes você vai estar fraco. Como é que você ouve isso? Seja forte e mãos ao trabalho. Você ouve como um comando? Você ouve como Deus realmente te chamando para ser melhor? Ou você ouve de uma maneira, não, é só mais um? Quando Deus está realmente chamando, seja forte, mas mãos ao trabalho. Não basta ser simplesmente forte. Você tem que trabalhar, você tem que put in the work. Eu preciso de duas pessoas. Uma pessoa que se sinta forte. Vem cá. Quem se sente forte aí? Vem cá. Isso aí. É isso aí. Sente forte. Segura esse aqui. Seja forte. A senhora segura esse. Mãos ao trabalho. É isso que o versículo fala, não é? O que o versículo fala? Seja forte. Então muda, vem cá. Desse lado. E a senhora fica aqui. Seja forte. Mãos ao trabalho. Isso é o que o versículo fala. Mas você se sente forte todo o tempo? Eu não sinto forte todo o tempo. E como é que às vezes eu quero fazer o trabalho se eu não me sinto forte? É onde eu me desanimo. É onde eu me frustro. É onde eu acho que as dificuldades são maiores do que eu posso. Aonde eu acho que aquilo que Deus está me chamando para fazer é muito grande, porque eu não me sinto forte. Mas no reino de Deus funciona ao reverso, porque eu não preciso me sentir forte para fazer o trabalho. Eu simplesmente preciso estar disponível e querer trabalhar para ser forte. O versículo fala, Davi está falando para Salomão, seja forte, porque ele queria que Salomão realmente fosse forte, porque o desafio é muito grande. Construir um templo para Deus era muita coisa, era muita dedicação, era muito trabalho, era muito conhecimento. E aí Salomão faz o que? Ele pede o que? Ele pede coragem, ele pede força ou ele pede sabedoria? Por quê? Porque ele sabia que ele não era forte. Sabia. Então ele precisava de sabedoria para poder ser forte. Então no reino de Deus, não se sinta que você não está preparado. Não se sinta que você não está forte o suficiente. Não se sinta que não é a hora certa. Não se sinta que o pecado tem te tirado o foco. Não sinta que você está desanimado e você não pode fazer. Não dê ouvidos ao inimigo. Ouça o que Deus quer falar. Porque o que Ele quer falar é para você pôr a mão ao trabalho. Faz o trabalho para você ser forte. Então no reino de Deus funciona assim, muda de lugar. Para eu ser forte, eu preciso pôr a mão ao trabalho. É assim que funciona. Para eu estar preparado, eu preciso me preparar. Para eu estar forte, eu preciso poder fazer o trabalho. Eu preciso dar o passo de fé. Eu preciso me colocar nas mãos do Senhor e falar, eu posso, tudo posso naquele que me fortalece. É assim que funciona. Não espere estar forte para fazer aquilo que Deus chamou para você fazer. Faça o que Deus chamou para você fazer. Aí você estará forte.
que quanto mais trabalho você fizer, mais forte você vai ficar. Quando você vai para a academia, você vai para a academia porque você já está forte ou você vai para a academia para ficar forte? Você vai para a academia porque você já é bonitão ou você vai para a academia para ficar melhor? Você vai lá porque você precisa ser forte. Você vai na academia, você exercita a sua vida porque você quer ser melhor. Então, é o reverso, não é? Eu vou para a academia porque eu preciso trabalhar, eu preciso lá ralar. Eu preciso levantar peso, eu preciso correr, eu preciso cuidar de mim, eu preciso comer melhor. Então, o trabalho vem primeiro e o resultado vem depois. Que quanto mais eu trabalhar para o Senhor, quanto mais tempo eu me dedicar na obra de Deus e o tempo com Ele, e quanto mais força eu tiver para orar e para ler a Bíblia e para participar daquilo que Deus está me chamando, mais forte eu vou ficar. Por isso que funciona o reverso. Deus não espera você ficar forte para fazer o trabalho. Ele espera você fazer o trabalho primeiro. Porque Ele fala, aí eu te fortaleço. É quando você é fraco, diga, forte sou. Quando você está fraco, diga, eu sou forte. Porque você é um escolhido. E o escolhido de Deus não pode ser fraco. Fraco é o que o mundo fala. Fraco é o que as pessoas que não entendem Deus vai te falar. Você não pode, você não sabe, não é a hora certa, não é aí. Mas a sua resposta tem que ser, não, eu vou buscar, eu vou trabalhar, eu vou fazer, eu vou me dedicar. Pode ter certeza que você vai ficar forte. Porque você vai fazer aquilo que tem que ser feito. Então não espere ficar forte para fazer aquilo que Deus te chama para você fazer. E o que Deus te chama para você fazer? Ele te chama para você ter um relacionamento mais profundo com Ele. De você ler a Bíblia mais profundamente. De você alcançar o conhecimento e passar tempo com Ele orando. Buscando. Investindo na sua vida. Se preparando para aquilo que Ele quer fazer em você. Obrigado. Vamos deixar aqui. Mãos ao trabalho. Para você ser forte. A gente vai um pouquinho mais além. Porque se você não entendeu o que eu tenho falado até agora, vai ficar difícil você entender essa parte que vem agora. Porque fica mais difícil. Olha o que fala em 1 Tiago. 1 Tiago 21. Tiago, o irmão de Jesus, diz em Tiago 1, capítulo 1, versículo 21. Tiago está lá no final da Bíblia. E ele fala assim, portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar a vida de vocês. Vejam só, volta lá um pouquinho. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral, toda a maldade que prevalece. Por quê? Porque, igual eu falei, a sua natureza ela já é pecaminosa. Então, se você não está em Cristo, você não é uma nova criatura. Você é a criatura velha ainda, feia, cheirando mal, cheio de pecado, com imoralidade. É assim que quem não está em Cristo é. Mas quando você está em Cristo, agora você é uma nova criatura. Agora você é mais bonito. Até o seu semblante muda. Você fica melhor, você age melhor. E aí você tem que tirar toda a impureza moral da sua cabeça.
Se livre de maus hábitos, de maldade do seu coração, daquilo que prevalece às vezes na nossa vida. E aceite humildemente a palavra implantada a vocês. Você não orou para Deus falar? Deus está falando. Aceitar humildemente aquilo que os outros falam. Quando você tem que ser corrigido, a gente aceita humildemente quando alguém te corrige. Você aceita? Difícil, né? A correção não é fácil, mas ela é necessária. Por isso que chama correção, porque ela tem que mudar algo, tem que corrigir. Você tem que fazer um U-turn, tem que voltar atrás, corrigir. Não é fácil, mas é necessário. Então a próxima vez que alguém chegar para você e te corrigir em algo que está errado, lembra desse versículo: aceita humildemente, porque aí dá resultado. Aí dá resultado. Porque se eu não aceito correção, eu tenho um problema de ego. Aí já é outro problema. Quantas vezes eu preciso ser corrigido? A minha esposa me corrige muito. Às vezes eu não gosto. Às vezes eu não aceito. Mas eu estou aprendendo a aceitar humildemente quando ela falar. Porque eu preciso ser corrigido. Eu preciso ser mudado. Então eu preciso saber que essa correção, ela é importante para a minha vida. Principalmente quando é na palavra de Deus. Porque presta atenção ao que fala o versículo próximo. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vós mesmos. Uau! Aí que mora o nosso problema. A gente ouve, a gente escuta, a gente até sabe, mas não pratica. E aí Tiago está falando, cara, está tudo errado. Você ouve, você sabe, e você não faz. E aí ele fala assim: seja praticante da palavra, não apenas ouvinte. Então quando você ouvir esse versículo, seja forte e mãos ao trabalho, pratique o trabalho. Pratique o serviço. Pratique o que tem que ser feito para você ter o resultado. Aí eu estava lembrando esses dias exatamente isso aqui. Aí eu falei, uau, então eu tenho que levantar mais cedo. E eu vou correr mais forte. Cara, você acredita que eu quebrei o meu recorde de uma milha? Eu corri mais rápido que eu já corri em meses. Aí eu passei mal depois. Mas eu terminei. Eu falei, eu vou fazer o que tem que ser feito. Por quê? Porque eu vou me sentir melhor depois disso. Aí eu posso até falar, igual eu estou falando agora. Porque eu fiz. Eu coloquei o trabalho. Aí eu vou ter o resultado. Aí eu posso falar. Sabe por quê? Porque eu sei que eu sou escolhido de Deus. Eu sei disso. Eu tenho certeza. Porque essa palavra me confirma quem eu sou. E Deus me separou e me escolheu para este momento, para dar essa palavra para você nesta noite. Eu sei disso. Eu tenho total convicção daquilo que Deus me chamou para fazer. Mas eu tenho que colocar o trabalho. Eu tenho que me dedicar. Eu tenho que estudar. Eu tenho que orar. Eu tenho que colocar o trabalho. Eu tenho que colocar as horas no conhecimento da Bíblia. Porque você imagina se eu venho aqui e eu começo a falar e você não entende nada do que eu estou falando? E eu falo por 1 hora e você... Hã? Não entendi nada que ele falou. Não senti nada. Mas quando você coloca as horas, quando você se dedica e você estuda, você fica melhor. Você fala melhor. Você
lê a palavra e você entende exatamente o que Deus quer falar para a gente nesta noite. Aí você tem o resultado. Mas não basta simplesmente eu vir aqui e ler, abrir a Bíblia e falar para você. Não vai sair nada. Eu posso até achar que eu estou falando bem. Mas não funciona assim. Eu preciso estar preparado para fazer o trabalho. Aí é onde que eu não preciso me sentir forte para ser um pastor. Eu preciso pôr mão na obra. Eu preciso me dedicar a Deus. Eu preciso orar. Eu preciso ler a palavra. Eu preciso conhecer do que eu estou falando. Eu preciso conhecer o Jesus, não só de ouvir, mas de ir com Ele andar. Não só de ouvir e ser apenas um ouvinte da palavra, mas praticá-la. Que quando eu pratico, você vai ver o resultado. Quando você praticar amar a sua esposa, o seu filho, a sua filha, o seu amigo, qualquer pessoa, você vai ver que o resultado vai vir, porque agora você está praticando aquilo que a palavra falou. Quando a Bíblia fala, não usais palavras torpes, não xinga, não saia da sua boca nenhuma palavra negativa que vai ofender alguém. E por que você faz? Porque você é simplesmente um ouvinte, você não pratica aquilo que você ouve. Aquilo que a palavra fala. Aí a Bíblia diz, paga as suas dívidas. Aí você não paga. E aí? Está sendo praticante ou só ouvinte? Aí tem um problema, né? Porque agora pode ser até um amigo seu, que você deve, você não pagou, e aí você vê ele de volta e cara, ixi, não paguei. Ou então eu tive uma discussão com uma pessoa, tive um problema e eu não resolvi. Aí você vê a pessoa na loja, aí você, você põe a bolsa para ela não te ver, ou você vira o caminho para ela não ver. Não, eu tive um problema, não posso ir até lá porque não estamos bem. Quando a Bíblia fala, se você tem um problema com seu irmão, vai até ele, resolve. Depois você vem e adora. A gente faz isso? Ou a gente simplesmente ouve e não pratica? Põe o versículo lá para mim de novo. Tiago 1, 22. Porque olha o que fala o versículo. Você se engana a você mesmo. Você não está enganando nem a outra pessoa, você está enganando você mesmo. Você está enganando a sua própria vida, porque nem você não consegue olhar no espelho e falar, uau, eu estou certo. Tenta. Algo na sua vida que precisa ser mudado. Chega no espelho e fala assim, aí você fala aquele problema para você mesmo. Você vai ver a sua reação. Ele vai mostrar quem você é. O espelho mostra o que é. Não é igual aquela história, né? Espelho, espelho meu, tem alguém mais bonito do que eu? Ele só está mostrando você. Ele não vai mostrar uma pessoa que está mais bonita que você. Ele vai mostrar você. Mas quando você pratica a palavra, você não vai enganar você mesmo. Você vai ser praticante. E aí você vai entender que para mim ser forte, eu preciso fazer o trabalho. Então aquilo que Deus chamou para você fazer hoje, aquilo que Deus tem colocado no seu coração, põe a mão na obra. Põe a mão no trabalho. Coloca as horas que tem que ser colocadas. Coloca a dedicação naquilo que você quer ser melhor. Você quer ser um melhor músico? Dedica tempo, não é assim? Você quer conhecer mais a palavra para você poder ensinar aos outros? Passa tempo lendo. Leia livros. Leia estudos que falam sobre aquele contexto. Você vai melhorar e abrir a sua mente. E quando você sentar com alguém, não é gostoso você conversar com alguém que sabe daquilo que ele está falando? E você pode pegar qualquer coisa sobre construção de casa.
E você tem dúvidas, e você senta com um cara que é construtor, ele faz aquilo ali, o cara é bom, você senta com ele e fala, cara, é assim que funciona, e você faz assim, e pai, você fica olhando, uau, cara, que legal isso aí. E o conhecimento que ele tem, ele passa para você. Eu amo astrologia, estudar a natureza do céu, amo. Lua, sol, as estrelas, planetas, amo. E às vezes eu procuro vídeos que explicam certas coisas que eu fico abismado, falo, uau, como Deus é inexplicável. Porque não tem como explicar o universo. Não tem como explicar Deus. Você só tem que olhar e ver a magnitude da grandeza dele. Só isso. Mas é tão gostoso você ouvir alguém explicar a distância que nós estamos da Lua. E Deus é tão tremendo, que se você estuda o eixo da Terra, como ela está exatamente no eixo que ela tem que estar, com a inclinação correta, e se ela muda um pouquinho, a gente tem desastre natural na Terra. É como se Deus está segurando a Terra onde ela tem que estar. É como se Deus fizesse assim com o Sol e ele vai girando com as próprias mãos. E a rotação que ele faz no momento certinho, dá a luz, tira a luz, traz a luz, traz as estações, muda o ambiente. É tudo sobrenaturalmente perfeito. Então conheça o Deus da Bíblia, que você vai ver quão profundo Ele é. Mas você tem que colocar o trabalho. Você tem que se dedicar para conhecê-lo. Então essa semana, procura um lugar de oração. Só você e Deus. Procura um canto da sua casa. Procura o seu quarto, na sala, na beira da sua cama, onde for. E se dedique a orar. Mas faça mesmo, faça com intenção. Se você acha que você não consegue fazer à noite, acorda 10 minutos mais cedo e faz. Ou chega de noite, antes de você dormir, dedique esse tema. Não, eu preciso tirar esse momento para orar. E faça isso constantemente. Você vai ver como você vai mudar. Você vai ver como situações da sua vida vai mudar. Você vai ver como que a pessoa que está do seu lado vai mudar. Você vai ver como situações, ambientes, quando você entrar, a presença de Deus vai com você. Você quer ver uma coisa? Pensa nisso. Você já entrou num negócio, para comprar sorvete, para comprar um café, comprar num restaurante de comida. Você já parou para pensar que às vezes você entra e não tem ninguém. E de repente começa a chegar um monte de gente? Você sabe o que é isso? Sabe ou não? Se você sabe, fala. O que é isso? A Bíblia fala que Deus, aonde você colocar a sua mão, aonde você colocar a planta do seu pé, se você está com Ele, o que acontece? A bênção te seguirá. Faz esse teste. Preste atenção que às vezes se você entrar num lugar que não tem ninguém, e aí de repente começa a chegar pessoas, a sua consciência começa, uau, é a bênção de Deus, é o favor de Deus na minha vida. Aonde você for, a bênção de Deus vai contigo. E as portas se abrem. E Deus determina coisas acontecerem. Porque Ele te escolheu. Não espere ser forte. Mas mãos ao trabalho. Fica de pé no seu lugar.